Vamp, hoje tem Corinthians para se isolar ainda mais na liderança do Brasileirão. E é aquilo que você falou. Se o Corinthians começar a se distanciar, depois pode ficar difícil até para essas grandes forças hoje do futebol brasileiro, Atlético Mineiro, Flamengo e Palmeiras, para alcançarem o Corinthians na liderança, né, Vamp? Boa tarde, Pilhado, professor Vanderlei, Maldo, boa tarde a todos, né? O Corinthians aí que voltou à liderança no final de semana com o empate do Palmeiras e Atlético Mineiro. Joga hoje, começa a rodada jogando hoje em Cuiabá contra o Cuiabá, que tá na primeira divisão pelo segundo ano consecutivo, né? Tem uma sequência aí no final de semana, tem o Juventude em casa. Quer dizer, é somar pontos, né? E ver o que vai acontecer durante a rodada. Hoje está na liderança, entre os favoritos, que é o Atlético Mineiro e o Palmeiras, 2 pontos à frente. Em relação ao Flamengo, 6, né? Que são os 3 apontados como favorito a ganhar o Campeonato Nacional. Vai somando seus pontos, um jogo importante hoje, né? Somando, já dá uma tranquilidade para os seus adversários saber o que o Corinthians fez na noite de hoje. E no final de semana, uma sequência de jogos que dá para você fazer pontos sim. Eu acho que dá para vir hoje com 3 pontos de lá de Cuiabá. Eu acho o seguinte, né? A gente já tá indo aí para a 10ª rodada do Campeonato Brasileiro. Tá? 10ª rodada do Campeonato Brasileiro e o Corinthians, desde o começo, briga ali pela liderança. Assume a liderança, daqui a pouco chegou aí ali para a 2ª colocação, o Palmeiras chegou a passar. Agora, esse Corinthians, se ele vence hoje, Mauro, ele fica a 5 pontos do Palmeiras. Tudo bem, com um jogo de vantagem. O Palmeiras, que é o 2º colocado, fica a 5. Ou seja, mesmo que vença, o Palmeiras segue a essa distância de 2 pontos de diferença do Corinthians. E o Cuiabá, mesmo fora de casa, é um bom adversário, né, Mauro? Para você conseguir dar essa respirada, conseguir se isolar na liderança do Brasileirão. É um jogo onde é bem provável uma vitória do Corinthians, mesmo fora de casa, ou não? Ou você acha que é um jogo chato contra o Cuiabá, lá em Cuiabá? Bem, eu acho que assim, o Corinthians não tem jogado para ser líder do campeonato, né? Os jogos não são bons, sábado não foi uma boa atuação, venceu, mas não jogou bem. É um jogo que, assim, é um jogo que deve ser difícil, como foi o jogo do final de semana. Um jogo, inclusive, polêmico, com anulação de gol, reclamação do pessoal do Atlético Goianiense. Eu não vejo no Corinthians esse líder, assim, que os demais devam temer. Nesse momento, não, pelo futebol apresentado. E acho que o Corinthians vencendo hoje pro Palmeiras e pro Atlético, que estão ali embaixo ali, não faz a menor diferença, que depois faltaram 28 rodadas. 28 rodadas. É muita coisa. Multiplica por 3, você vai ter aí o número de pontos ainda em jogo. Então, eu acho que o importante para o Corinthians é que, além de... Assim, o Vitor Pereira abraçou o pragmatismo totalmente, né? Ele tentou colocar um plano de jogo em ação e viu que não ia conseguir. Pelo calendário maluco, pela falta de tempo, o contrato dele é um contrato muito curto, vai só até... final do ano, né? Até o final da temporada, 8, 9 meses. Então, ele já mudou. Ele agora está buscando resultado, seja lá como for. Conseguiu nesse jogo, mas veja uma sequência de 5 empates. Né? Empatou com a América em casa, empatou com o Always Red na Libertadores, veio colecionando só igualdades no placar. E o jogo de sábado acho que foi um jogo muito mais para empatar do que para a vitória do Corinthians. Foi uma finalização e um gol. Né? Eu acho que o Atlético merecia pelo menos igualar o placar. Então não acho que o Corinthians tenha praticado um futebol que faça com que os demais times tenham que temê-lo nesse momento. Se amanhã jogar melhor, a gente vai falar aqui. Mas até agora não. Acho que se jogar mais bola, se o Corinthians melhorar a sua produção, se o Corinthians produzir mais, agredir mais, criar mais situações de gol, aí eu acho que ele pode até ser firme como líder do campeonato, mas acho que nesse momento eu não acho que seja um líder que assuste os outros, não. Se vencer esse jogo, cabe ao Palmeiras, o Atlético, entrar atrás, vencer suas partidas e continuar por perto ali, cedo ou tarde acaba podendo igualar ou até superar novamente porque não digamos assim, uma equipe que tenha apresentado futebol para que as demais fiquem tão preocupadas assim. Se lá na frente vai apresentar, já é outra história, não sabe. Estou falando em cima daquilo que eu vi até agora. Vanderlei Nogueira, o Mauro realmente aponta para um fato. O Corinthians não faz belíssimas atuações, pelo contrário, vem de más atuações, mas vem conquistando resultado. O próprio Vamp, ele fala constantemente que o Corinthians do Carille, por exemplo, não jogava bem, não era um espetáculo de futebol, e foi ganhando, foi se distanciando e depois ninguém conseguiu chegar. Você acha que isso pode acontecer também com esse Corinthians? Ou você concorda com o Mauro? Se continuar mostrando esse futebol,
dificilmente ele consegue se manter no topo do Brasileirão por muito tempo. Boa tarde a todos. Você sabe que essa foi a primeira pergunta do Mauro hoje às 6h30 da manhã. Ele falou, não, ele entrou falando de números. Se eu não tivesse com o cérebro, digamos assim, atento, eu não saberia responder. Ele falou, quantos pontos ainda restam serem disputados? Eu falei, 84. 84 pontos ainda nós temos pela frente. Então tem muita acho que eu deixei você feliz com a resposta, né, Mauro? Sem dúvida. Logo cedinho. Então eu queria dizer que tem muita coisa para rolar, mas, e além disso, a diferença do líder para os 7 clubes que estão abaixo dele é uma diferença de 4 pontos apenas. Só 4 pontos. Então, qualquer coisa que acontecer nesse blocão aí de 7, 8 equipes, pode aproximar, começar a respirar na nuca do líder. Se ele ganhar hoje, convenhamos, o Corinthians não tem sido muito convincente nas suas apresentações, não tem agradado, é verdade. O Cuiabá também não é nenhuma grande potência. Então, se o Corinthians ganhar, ele fica caminhando, tá vivo, tá vivíssimo na liderança do campeonato. Eu não falei que vai disputar rebaixamento. Aliás, o Cuiabá está na zona do rebaixamento. A gente tem que lembrar isso também, né? Está na zona, vai enfrentar o 18º colocado da zona do rebaixamento do campeonato. Se você não pode considerar muito lá para cima, você não pode considerar muito lá para baixo também, porque alguma coisa pode acontecer e eles podem reagir. Tudo pode acontecer, como diria Mauro Betting, ao longo da sua vida. Tudo pode acontecer. Inclusive nesse jogo de hoje, mas para o Corinthians é muito importante, serão 3 pontos fora de casa se conseguir, e vai dar uma preocupação maior naqueles que estão tentando respirar na nuca dele, Thiago Asmar. Mauro Betting, boa tarde, Mauro Betting. Maurão, com relação ao Fagner, né? O Fagner, ele tá em recuperação, ele completa 1 mês sem jogar no Corinthians. Sofreu uma torção no tornozelo direito no dia 5 de maio, né? Nos minutos iniciais do empate contra o Deportivo Cali, na Colômbia, pela Libertadores. E desde então, o Fagner, que tá com 32 anos, ele perdeu 8 jogos pelo Corinthians. Ele também está fora da lista de relacionados para o jogo de hoje. Sim. Qual o tamanho da falta do Fagner para esse time do Corinthians? É um dos melhores laterais em atividade do futebol brasileiro há muito tempo, né? Um jogador de experiência de Copa do Mundo, não é evidentemente um jogador qualquer, é um jogador de uma história bacana do Corinthians, uma história dos melhores laterais direitos da história do Corinthians, que tem a grande bandeira, o Zé Maria, de 1970 até 83, mas o Fagner, ainda mais numa posição anecúmena no futebol mundial hoje, é uma posição muito carente, a gente falou bastante ontem da seleção, vai falar muito, a seleção não... Daniel Alves, com a idade que tem, mas com todo o talento e o maior CPF vencedor da história do futebol, você tem o Danilo, quase que não tem, né, outra opção. E o Fagner até poderia ser, né? Enfim, o Fagner tem toda uma identificação, é um ótimo jogador, fez um Campeonato Brasileiro muito bom ano passado e faz falta. O Rafael é até um bom jogador, o português que veio, teve toda essa polêmica e tal, mas enfim, mas não é a melhor opção. E hoje o detalhe, o Corinthians está bastante desfalcado, né? Tem gente muito importante, o Paulinho é sim um desfalque já há algum tempo e vai ficar por um péssimo tempo fora, o próprio William, enfim. Vai mexer muito de novo no time o Vitor Pereira, embora ele, como quase todos, tenha mexido bastante, mas pega também um Cuiabá, como destacou ali, numa situação delicada, que não vence a 6 jogos, também tem seus desfalques, também tem suas limitações, embora volte hoje à meta do Cuiabá, o Walter, né? Daquela coisa de lei do ex, ele não pode fazer gol, ele pode evitar muitos gols, porque é um ótimo goleiro. Pode fazer um pênalti, né? Lei do ex. Enfim, pode fazer grandes defesas. É um jogo chatinho, complicado, mas eu acho que com um jeitão daquele contra o Atlético Goianiense. Não vai ser um grande jogo, não vai ser uma grande atuação, mas acho que o Corinthians vence de novo, tipo 1-0 e tá ótimo. Ô Vamp, e a sequência do Corinthians, ela é boa. É uma sequência positiva. Ele tem o Cuiabá fora, que como eu perguntei aqui pro Mauro, eu acho um adversário bom pra você pegar fora de casa, porque Pode vencer é um adversário... de Copa do Mundo, tudo. Sim, e vai ter mais torcida do Corinthians do que o do Cuiabá. Lá Sim, em Cuiabá. certeza, com certeza. Então o Corinthians, ele vai jogar empurrado pela sua torcida. E outra coisa, depois ele pega o Juventude em casa. No sábado, às 16h30. Sim, é um excelente jogo também pra você fazer 3 pontos. Se você pensar assim, o Corinthians, que já está a 2 pontos do vice-líder Palmeiras, ele pode fazer mais 6 pontos nas próximas 2 rodadas. E aí, aquilo que você falou, ele tá arrumando a camisa, ele tá abotoando. Deixa eu ver se fica melhor. E aí é o que você falou. Começa a distanciar, depois pode ficar difícil chegar, né, Vamp?
Porque quando você abre pontos, né, assim, vantagem, 6 pontos. Pra você tirar 6 pontos, tem que ser 3 rodadas e você tem que perder as 3 e o seu concorrente direto ganhar. E o Campeonato Nacional, a gente sabe que não é assim, né? Você vê ontem o Botafogo poderia estar entre os 4, perdeu do Goiás, estava ali na zona de rebaixamento. Então, é imprevisível. Na 3ª ou 4ª rodada, todo mundo já não estava mais invicto, né? Quinta rodada, é absurdo, é muito cedo. Então você pega aí, não desmerecendo, né? O Cuiabá, 2º ano consecutivo na primeira divisão, como você falou, tem mais torcedores do Corinthians hoje, vai ter no estádio do que do próprio Cuiabá, e no sábado em Itaquera. É 6 pontos que dá para vir. Né? Melhor do que você enfrentar um Internacional em Porto Alegre, numa sequência pega um Atlético Mineiro, então há de convir que o próprio Juventude segurou o ano passado aí na primeira divisão com incidentes, né? E a temporada do Juventude não é nada boa, tanto no Campeonato Gaúcho que quase cai, e ganhou o jogo de novo no Fluminense na lama, professor. Igual o ano passado quando foi contra o Flamengo. Foi. O piscinão de Ramos lá em Caxias. E Mauro César, você mesmo, né? Quando o Vitor Pereira chegou, você dizia muito, você acompanha muito o futebol europeu e você falava, é um treinador de futebol ofensivo, é um cara que pode trazer uma nova mentalidade pro Corinthians. E como você mesmo disse, ainda não trouxe esse estilo dele. É uma decepção ou é uma necessidade? Ou ele não tem elenco para jogar do jeito que ele quer? Porque ele mesmo já teria dito que ele veio com uma ideia, mas ele não enxergou no elenco um potencial para jogar dessa forma. Dá para o Vitor Pereira fazer melhor ou a limitação é mais do elenco do que do treinador? Para mim é muito claro que, primeiro, o problema da formação do elenco, da qual ele não participou, né? E um elenco formado de uma maneira muito atabalhoada, né? O Corinthians não formou um elenco pensando em posições, setores do time, e sim em oportunidades, né? E jogadores midiáticos, jogadores com passagem pelo clube, esse tipo de coisa. Ele já encontrou a casa já montada, né? Ou pelo menos as peças para montar a casa. Tanto que ele está buscando na base uma série de jogadores jovens para tentar solucionar problemas que o elenco apresentava, se você imaginar o time teórico titular até antes da chegada dele. E me parece que ele percebeu rapidamente que não. Já falou isso nas coletivas, como você destacou, né? Que ele não daria para fazer da maneira que ele gostaria. Então ele está buscando resultado, ele está buscando avançar. E o pragmatismo é muito evidente. Vide o jogo contra o Palmeiras, quando ele colocou vários jogadores reservas, tomou uma tamancada, mas conseguiu o resultado que precisava na Libertadores dias depois, que ele tinha que se classificar. O próprio jogo da Libertadores contra o Always Red, ele colocou um time, a gente discutiu isso aqui antes no programa, vai com força máxima, nada, ele botou um time cheio de reservas e empatou, né? Foi muito criticado, perdeu a liderança da chave, mas ele estava pensando no brasileiro também, ou seja, tem sido assim, eu acho que vai continuar sendo dessa maneira, ele vai tentar se equilibrar aí nas competições, daqui a pouco ele vai saber qual é o adversário dele, Copa do Brasil, né? Ainda tem isso ainda pelo caminho, e imagino que ele vai tratar amanhã, né? Amanhã, hoje 3 da tarde, né? 3 da tarde. Flamengo e Atlético Mineiro. Eu imagino. Sexta-feira você ficou o tempo inteiro falando no sorteio, agora você não lembra que é hoje, 3 da tarde? É hoje às 3 horas da tarde, sorteio da Copa do Brasil, velho. Tá ligado. E aí, eu imagino até que ele vai tratar, se depender dele, vai tratar a Copa do Brasil como um torneio menos importante, que é como eles pensam lá, né? A Copa, no caso de Portugal, a taça é o menos relevante. Agora, só um detalhe em relação ao Carille, eu estava vendo aqui para refrescar a memória, o Carille com 9 rodadas tinha 23 pontos, 5 a mais do que tem hoje o time do Corinthians e estava invicto. Aquela campanha é totalmente atípica. No primeiro turno ele termina 8 pontos atrás do Grêmio, que era o vice-líder. 8 pontos. Ele vira 8 pontos na frente. E era o Grêmio 2017 do Renato. O Renato que normalmente fazia o quê? Ele priorizava as Copas e o campeonato ele deixava de lado. O Corinthians foi embora, tanto que no segundo turno foi mal, mas abriu uma vantagem tão grande que ele conseguiu administrar. E aí ganhou o campeonato. Eu acho que aquela temporada aquilo é bem atípico, né? Até pela pontuação. Você vê que com 9 rodadas aquele time tinha 23 pontos, 7 vitórias, 2 empates, nenhuma derrota. Mas poucos esperavam também daquele Corinthians, Sim, né? exato. Sim, foi uma grande surpresa. Aquele papo da quarta força no Campeonato Paulista, ganhou o Paulista. Foi uma campanha espetacular. Vai se repetir sempre, não. Mas do jeito que está o futebol brasileiro, mesmo sem ser brilhante, longe disso, o Corinthians consegue ser líder. O próprio Santos conseguiu ser líder. O Palmeiras, que se espera mais, como o Galo, como o Flamengo, chegou na liderança, mas ainda, enfim, não tá aquela coisa. Esse campeonato vai ser assim, emocionante, não do nível esperado para o futebol pentacampeão, mas é o que vamos ter. Mas é pessimismo achar que não tá legal? Não é nem eu diria que é mais realismo, viu, Vanderlei? Isso vale pro Corinthians, vale pro Palmeiras, vale pro Atlético, a própria situação do Flamengo, né? Enfim, não tá nenhuma equipe bem. O Internacional com uma grande mudança e teve aquela crise dos jogadores. Tá muito difícil.
Né? Tanto é que equipes que você não dá tanta bola estão assim, ou pode acontecer o que aconteceu domingo no Maracanã, embora é um Fortaleza time de oitavas de Libertadores. Começa muito mal o Campeonato Brasileiro, mas é um time que pode pegar o Flamengo e ganhar do jeito que ganhou, independente do momento que não é bom do Flamengo. Isso que é a coisa legal do futebol brasileiro, para pensar bem poliana, tentar achar a coisa mais positiva. Dificilmente, por exemplo, nas grandes ligas do mundo, você vai ter um jogo entre o líder, seja qual for, e o 20º colocado, o Lanterna, que vai acontecer o que aconteceu Fortaleza e Flamengo na casa do Flamengo. Né? Dificilmente você vai, sei lá, um time... Você cita o Burnley, né? Mas enfim, digamos que o Burnley fosse o último colocado do Campeonato Inglês, ele vai ganhar do Manchester City. Né? Aqui no Brasil é muito usual, é aquilo que a gente tá falando com o Vampeta. Quinta rodada já não tem time invicto. Não tinha mais ninguém invicto.